Muito boa noite, gente. Bom rever vocês e nós esperamos que hoje a palavra de Deus venha falar conosco. E eu tenho a grata oportunidade de concluir a minissérie Comissionados. A minissérie que começou 2 domingos atrás, uma minissérie curta, não é? E nós vamos concluir essa série hoje compartilhando com vocês a terceira mensagem que fecha o ciclo de perguntas que nos foram feitas desde a primeira mensagem. Primeira pergunta foi o que fazer com as pessoas que Deus nos dará, e eu aconselho você ouvir a mensagem que o pastor Daniel Reis pregou. Depois, o que fazer com a terra que Deus nos deu, essa mensagem de domingo passado que o pastor Alexandre trouxe. E hoje termino com a pergunta: o que fazer com o povo que Deus já nos deu? O que fazer com o povo que Deus já nos deu? E ao me referir ao povo, obviamente, estou fazendo menção direta à igreja que está aqui hoje. A igreja que se reúne aqui cada semana. A igreja que está aqui neste lugar todos os domingos. A pergunta é: o que Deus quer de mim e de você? O que Deus quer de nós? O que Deus quer da sua vida? O que Deus espera da sua vida? Se você fizer essa pergunta de forma sincera, você vai obter uma resposta. E esta é aquilo que nós desejamos, é isso que nós desejamos hoje. Entender o que Deus quer de nós e o que Ele quer fazer através da igreja, por meio da igreja, e a nossa resposta vai ser: olha, então vamos nos juntar a isso, vamos caminhar juntos diante daquilo que Deus está querendo da gente. Eu queria orar mais uma vez e pedir a Deus que nos ajude a entender exatamente isso, porque a compreensão a resposta para esta pergunta, o que Deus quer de nós, se você quiser, pode mudar a sua vida. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com esta indagação: o que fazer com o povo que Deus já nos deu? O que fazer com este povo que está aqui, que insiste em se reunir aqui cada semana? Queremos realmente entender o que o Senhor quer de nós. Queremos entender o que o Senhor realmente quer fazer no mundo, por meio de nós, para nos juntar ao Senhor. Então, fala conosco nesta noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja, normalmente, é definida como sendo o corpo de Cristo. Você já ouviu isso muitas vezes. Ela é a união de todas aquelas pessoas que foram chamadas para crer em Deus por meio da submissão voluntária a Jesus Cristo. É interessante isso. A igreja, ela é formada de gente que creu em Deus, foi chamada para crer em Deus e de forma voluntária se submeteu a Jesus, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado ao mundo para salvar a humanidade. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Diz Efésios 1, 22 e 23 o seguinte: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. A palavra igreja traduz o latim ecclesia, que vem do grego ecclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou reunião dos que foram chamados, ou ajuntamento, ou reunião de pessoas. E é muito comum escutar que igreja significa aqueles que foram chamados para fora. Esse termo é usado porque
é a combinação de duas palavras que significam, né, eclesia, né, chamar e fora. E de fato, os membros do corpo de Cristo foram chamados para viver fora do padrão pecaminoso que o mundo apresenta, estabelecido pelo mundo. Porque é impressionante, tudo aquilo que o mundo apresenta vai completamente contra a palavra de Deus, é completamente fora da palavra de Deus, não se encaixa com as coisas de Deus. E nós fomos chamados para viver fora desse padrão, fora desse contexto, do padrão estabelecido pelo mundo, que é um padrão pecaminoso. E de fato, os membros do corpo de Cristo foram chamados para isso. Deus sempre teve um povo separado para si, ou seja, o conceito por trás da igreja existe desde o princípio, já antes de Cristo. Aliás, antes mesmo da aliança com o povo de Israel. Personagens como Abel, como Enoque, como Noé, foram exemplos e são exemplos exatamente disso, que Deus sempre teve alguém separado, chamado para viver à parte, pois eles amavam ao Senhor e se distinguiam, eram separados no seu contexto pecaminoso lá no seu tempo. E depois a Assembleia do Senhor estava concentrada especialmente na nação de Israel. Logo, Deus deixou claro que queria o povo de Israel, e nesse período Israel então cumpria o seu papel, né, e o fazia por meio do cumprimento de uma série de rituais, ordenanças e símbolos que apontavam para Cristo. E aí você vai para o Novo Testamento, e por meio da nova aliança em Cristo, cumpriram-se então as promessas e esperanças do Antigo Testamento. E Hebreus trata disso com detalhes, e afirma que sob a nova aliança, aqueles rituais, aqueles símbolos que estavam presentes no Antigo Testamento, foram substituídos pela obra perfeita de Cristo. E assim, desde lá do início da humanidade, você vê então essa linha, você enxerga uma linha que liga o desejo de Deus de ter o seu povo, de ter pessoas para si. Seja com aquelas pessoas escolhidas lá no início, depois o povo de Israel e agora a igreja. Então, a certa altura do seu ministério terreno, Jesus apresenta o desenho da igreja. E isso aconteceu num dia que ele estava lá com os discípulos, e ele perguntou para os discípulos o seguinte: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Você vai lá encontrar isso em Mateus 16:13. E aí, alguns responderam, uns dizem isso, outros dizem aquilo, etc. Mas aí Simão, Pedro, responde, traz a resposta correta. Ele diz lá, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você então é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16:16-18. Quando lemos esse texto, entendemos que ele se torna um divisor de águas, porque ele lança a igreja, ele inaugura a igreja, que deverá, a partir desta declaração de Cristo, se organizar para ganhar o mundo. Jesus, numa tacada divina, lança as bases da igreja com uma missão completamente proativa e muito clara: avançar sobre a morte. A partir da pedra angular se constrói uma organização poderosa. A missão da igreja nunca foi passiva. A missão da igreja é proativa. Jesus organizou a igreja e pensou que a razão de ser dela seria avançar sobre a morte. Avançar e derrubar as portas que podem impedir que pessoas vivam de verdade, como é o projeto de Deus desde o início. E nós nos tornamos pedras, junto com a pedra angular, para construir aquilo que Deus quer fazer na terra.
Olha o que diz 1 Pedro 2, 4 e 5. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando decidiu obedecer o direcionamento de serem testemunhas de Cristo, direcionamento claro apresentado em Atos 1:8, aquele grupo de 120 que estava ali em Jerusalém, estava fixado em Jerusalém, era quase uma família, 120 pessoas. Aquele grupo se organiza, sai do ostracismo para dar forma à organização mais forte, mais poderosa e mais duradoura da face da terra. Quando aquele grupo saiu daquela casa em Jerusalém, eles nem sabiam exatamente que decisão importante eles estavam tomando. Lógico, direcionados em obediência à palavra de Atos 1:8. Assim o evangelho seria pregado em todo o mundo, o poder, o amor e a graça de Deus fluiriam por meio dessa comunidade, que deveria ser formada não apenas agora de judeus, mas de pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. E isso é a igreja. Pessoas em Cristo com uma missão, referência de Deus, espalhada pelo mundo. Se nós ainda caímos na armadilha de pensar que igreja é esta reunião, nós estamos muito longe de entender aquilo que Deus quer. A igreja vive em torno da sua missão. A igreja que abre mão da sua missão redentora desaparece, morre no seu real sentido. E nós temos que entender o conceito. Igreja é um grupo de pessoas chamadas em Cristo, unidas em torno de cumprir o projeto de restauração idealizado por Deus na humanidade. Nós somos salvos para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Somos salvos para nos parecer com Cristo. Por quê? Porque semelhantes a Cristo, nos tornamos instrumentos do amor de Deus, por onde o amor de Deus pode fluir. Então o desejo de Deus é que a comunidade dele pareça com Cristo, porque é só assim que o amor de Deus vai fluir da maneira original. Quando entendemos a missão, entendemos o caráter da missão, entendemos também a maneira como Deus quer agir no mundo. E o que Deus quer fazer no mundo é fazer com que as pessoas que estão passando por lutas e dificuldades geradas pelo próprio pecado sejam restauradas e tenham ordem na sua vida. E quando entendemos então a missão e o caráter curador que a igreja tem, entendemos também que ao participar do projeto de Deus, nós vamos ajudar então com que pessoas, ao parecer com Cristo, tenham suas vidas restauradas. O que torna autêntico o trabalho que a igreja faz, posso dizer que eu reparto em duas partes. A primeira parte é que essas pessoas que estão trabalhando para Deus, dentro desse projeto da missão de Deus, elas experimentaram, elas mesmas, a transformação a que se propõem. Então, como é que eu posso ter certeza que o trabalho que a igreja faz é autêntico? Primeiro, quem prega a palavra experimentou a transformação. A própria pessoa que está pregando experimentou a transformação. Nós não temos como passar adiante a mensagem de Cristo sem experimentar nós mesmos aquilo que Ele pode fazer. No momento que eu passo adiante a mensagem, eu passo a mensagem com esta autoridade de quem Ele é e do que Ele fez por mim. E a segunda questão importante, que autentica, dá o voto de autenticação àquilo que é o trabalho que a igreja faz, é se o trabalho que é feito, no fim,
honra a Deus, se no fim Deus é honrado no processo, se nós vamos pregar o Evangelho e quem recebe a honra é o pregador, se quem recebe a honra é a igreja, se quem recebe a honra é outra pessoa que não seja Deus, não há autenticação desse trabalho. A razão final de tudo aquilo que a igreja faz não é a igreja. A gente não prega o Evangelho para as pessoas virem à igreja. Aliás, a gente nem prega o Evangelho porque as pessoas estão se perdendo, porque o mundo está perdido. Nós pregamos o Evangelho porque Deus vai receber honra e vai receber glória. A razão final do nosso trabalho, do cumprimento da nossa missão, é o próprio Deus. As páginas do Novo Testamento têm um carinho especial pela igreja. E ela pode ser entendida a partir de uma linha imaginária que faz distinção clara entre igreja universal ou invisível e igreja local ou visível. E só para uma compreensão aqui, quando eu estou dizendo aqui igreja universal, eu não estou me referindo à igreja universal do reino de Deus. Não tem nada a ver com isso. Nós não estamos aqui trabalhando com isso, não é? Nós devemos respeitar a igreja e eles estão fazendo o trabalho que deve ser feito ali. O que nós estamos apresentando aqui como igreja universal é a igreja que a gente não vê, é a igreja invisível. E eu vou explicar isso para vocês. E a outra linha é a igreja local. Então temos uma linha, igreja universal, igreja local, e nós juntamos essas duas coisas e isso forma a igreja. Fazem parte da igreja universal ou igreja invisível aqueles que Deus chama por meio da sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. Você lembra de Atos capítulo 2, versos 47? Lá diz assim, que o Senhor mesmo ia acrescentando os que iam sendo salvos. A salvação é obra de Deus. E Deus acrescenta as pessoas à igreja. Agora, aqui vai uma declaração de fé importante. Deus chama, e apesar desse chamado ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos, sem exceção, só passam a fazer parte da igreja os que pela fé respondem positivamente ao chamado de Deus. Você só pode fazer parte da igreja se você respondeu a esse chamado e respondeu a Deus. São aquelas pessoas que são convencidas e arrependidas dos seus pecados e depositam a sua fé em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. A igreja é formada de gente assim. A igreja não é um clube. A igreja não é um encontro social. Apesar de a gente parecer um clube e termos os encontros sociais. A igreja é o conjunto dessas pessoas que se une em torno de Cristo, que dependem, que disseram, a igreja universal é aquela igreja que se prostrou diante de Jesus e o recebeu como Senhor, aquele que comanda tudo, e como Salvador, que é capaz de salvar. A partir disso, essas pessoas podem ser regeneradas pelo Espírito Santo. Então, quando você se entrega a Cristo, você se torna parte da igreja invisível, você se torna da igreja universal, onde todos os crentes, em todos os tempos, fizeram parte. Agora, dito isso, nós precisamos entender a igreja local. Temos que entender que, a não ser que você tenha uma doença terminal, ou como aquele malfeitor que foi crucificado com Cristo, ao lado de Jesus na cruz, esteja enfrentando uma pena de morte, a não ser algo com essa força, uma das maiores evidências da sua experiência com Cristo é a sua participação efetiva, a sua membresia, o seu compromisso com uma igreja local.
Uma das maiores evidências da sua experiência com Deus, uma das maiores evidências que você pertence à Igreja Universal, à Igreja Invisível, é o seu compromisso com uma igreja local. Fazem parte da igreja local os que ainda estão vivos e foram chamados por Deus para crer em Jesus. Igreja local não é um programa de fim de semana. Afirmo, não há nenhuma opção bíblica lícita para você que é um cristão não fazer parte de uma igreja local. Aquela conversa fiada de dizer, aconteceu já há muito tempo atrás isso, e muitos ainda pensam assim, dizem, Cristo sim, igreja não, isso não tem lógica, não tem lógica alguma, porque o Novo Testamento destaca a vital importância de todos os cristãos estarem inseridos em uma comunidade local, para que haja cuidado mútuo e haja encorajamento. O Novo Testamento narra a história de Cristo nos Evangelhos, mas já a partir dos Atos dos Apóstolos, depois, já nas cartas, ele narra a história e trajetória da igreja em Cristo. Quando descreve os desafios, as bênçãos e até os desvios das igrejas locais. O Novo Testamento, ele vai escrever, ele vai se dirigir a igrejas locais. É muito importante você entender que você deve fazer parte de uma igreja local e que é a partir da igreja local que tudo acontece. As cartas foram dirigidas a igrejas locais, pessoas organizadas em torno de uma missão, porque tudo girava em torno da igreja local. É a igreja local que materializa a igreja universal. É a igreja local que dá sentido à igreja universal, à igreja invisível. Assim como o meu corpo é importante para abrigar a minha alma e mostrar que eu estou vivo, a igreja local é a evidência externa da vida de Cristo em nós. Só tem sentido, a igreja universal e invisível só tem sentido se você está aqui. Não tem outra razão de ser. Umas 2 semanas atrás, eu estava com a minha esposa preparou um jantar de Thanksgiving, ação de graças. Nós fazemos isso todos os anos na nossa família, e quando deu aquele dia, que era o dia de ação de graças, a gente ia reunir toda a família em casa, e ela preparou, ficou 2 dias preparando, né? Todos aqueles detalhes, você não imagina que coisa mais linda. Eu ia tirar uma foto, mas eu acabei esquecendo. Aquela mesa linda para umas 20 pessoas, toda aquela decoração, toda aquela comida que ia ser, né? Uma coisa linda, gente, linda, né? Só que deu 5 horas da tarde, caiu uma chuva e acabou a luz. E aí, a gente não conseguiu fazer lá em casa a programação. Tivemos que ir para a casa da minha irmã. Fizemos tudo lá sem a decoração. Aí ela falou assim, morrer deve ser assim, né? A gente vai vivendo, 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 e a gente sai de repente da história, né? Você não vê nada. Mas isso me fez pensar uma outra aplicação. A minha aplicação foi assim, tudo preparado, tudo muito lindo, mas as pessoas não estavam lá. Não teve festa porque as pessoas não estavam lá. O que adiantaria um monte de almas vagando? A gente fala muitas vezes assim, olha, vamos ganhar almas para Cristo. A gente não ganha almas, a gente ganha pessoas, corpos. São os corpos que fazem, as pessoas que fazem diferença. Os corpos, outro tipo não, né? Corpos vivos, né? Que fazem diferença. Né? Imagine, se nós temos tudo isso aqui hoje e ninguém aqui dentro. O que faz sentido é se você está aqui. O que faz sentido é quando a gente se reúne.
A igreja local é o que mostra a vida de Cristo. Assim como a festa que não aconteceu lá porque as pessoas não estavam. A igreja local perde o sentido. A igreja universal perde o sentido sem a igreja local. É a igreja local que dá visibilidade ao que Deus quer fazer. A igreja é o amor de Deus. A igreja é a graça de Deus andando pelas ruas. A igreja é o consolo de Deus que abraça as pessoas. A igreja é a paciência de Deus. A igreja é o carinho de Deus, a ajuda de Deus. Tudo materializado, visível, palpável. É uma das maneiras de se testemunhar o amor de Deus. A igreja local é a referência da presença de Deus na cidade. Sua vida cristã está destinada a sucumbir sem a participação comprometida numa igreja local funcionando como deveria. Se você não está envolvido numa igreja que deveria funcionar como a igreja deve, a sua vida cristã ela vai acabar. Nós estamos aqui juntos e um encoraja o outro, um ajuda o outro. O grupo reunido gera força. O grupo reunido junta dinheiro e faz o que nós fizemos semana passada, com aquele trabalho maravilhoso que foi feito na comunidade, e juntou 36 mil reais e fez o trabalho, levamos as cestas básicas, e aquilo foi feito ali, foi trabalhado, e tudo ficou bonito, e as pessoas foram abençoadas. O grupo se junta e manda missionários para outros lugares. O grupo se anima mutuamente. E aí nós vamos aqui, olhamos um para o outro e pensamos, o que nós vamos fazer agora? E nós nos encorajamos mutuamente e vamos para a próxima etapa. O grupo reunido cria um ambiente de prestação de contas. O grupo reunido gera uma força e um testemunho que nós nunca podemos imaginar. Não daria para fazer isso sozinho. Você pode dizer assim, se a igreja transmitir o culto ao vivo, eu fico em casa e fico lá vendo o culto. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E olhe, não é a mesma coisa porque de forma espontânea você chegou aqui hoje. Nós temos esta necessidade. Você tem essa necessidade e quando nós abrimos mão disso, nós podemos nos perder. É bom dizer isso aqui também, porque nós temos que salientar que o ingrediente da imperfeição sempre esteve na igreja. O ingrediente da imperfeição sempre esteve presente na igreja. Quando Jesus idealizou a igreja, Ele não idealizou uma comunidade perfeita. Ele já me conhecia, Ele já conhecia você. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, que alinham as suas vidas ao que Deus quer fazer. É isso que a igreja é. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, que alinham as suas vidas ao que Deus quer fazer. É gente imperfeita que se propõe a depender de Deus, a confiar em Deus. E isso é tão verdade que se você vai lendo ali Mateus 16, Jesus faz a declaração, Pedro faz a declaração, tu és o Filho de Deus vivo, Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, etc. E aí vai capítulo 17, capítulo 18, lá no capítulo 18, Jesus já traz recomendações e regulamentações de como tratar imperfeições no seio da igreja. Ele diz, olha, vocês vão ter problemas. E só para lembrar, aqui realmente é proibido pessoas perfeitas, porque lá, quando a igreja foi proposta, isso já estava no acordo. E aí em Mateus 18, Jesus já vem regulamentando, ele diz, olha, vocês vão ter problemas. Então, quando alguém pecar aí no seu meio, vai conversar com ele. Se essa pessoa se arrepender, você ganhou a pessoa.
Se essa pessoa não se arrepender, traz uma testemunha para conversar com ela. Se ela se arrepender, assunto resolvido. Mas se ela não se arrepender, traz a igreja. Aí, igreja. Essa é a igreja, né? Se a pessoa se arrepender, muito bem. Se não se arrepender, trate como quê? Como publicano e gentil. E como é que nós tratamos publicanos e gentios? Nós preparamos musicais, pessoas que precisam buscar a Cristo. Preparamos musicais, preparamos o melhor ambiente, amamos pessoas que ainda não conhecem de verdade quem Deus é. Então, encaminha essa pessoa com amor ao arrependimento. Essa é a ideia. A igreja não para nunca de agir como Deus agiria. É a igreja local que operacionaliza a missão que Deus tem para a própria igreja. Foi uma igreja local organizada que passou adiante o evangelho, e esse evangelho chegou até aqui. O evangelho não chegou aqui por meio de anjos. O evangelho chegou até nós por meio de igrejas que enviaram missionários. Igrejas que se importaram. Ah, mas por que nós estamos fazendo isso, gente? Por que nós vamos mandar missionário lá para tal lugar, tão longe? Não, vamos mandar missionário aqui para a rua de trás, tem gente que precisa de Cristo aqui. Por que nós vamos gastar tanto dinheiro fazendo... Olha o que nós estamos falando. Alguém se importou conosco. E o evangelho chegou no Brasil. Igrejas organizadas se juntaram, enviaram missionários para o Brasil e para tantos outros lugares do mundo. E foi graças a igrejas assim, locais, que o evangelho chegou até nós. A igreja local se organiza, se junta e se organiza. Pensa onde se reunir, pensa nos horários dos cultos. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente senta e pensa, o que nós vamos fazer, como vai ser? Por que vamos fazer assim? Por que vai ser assado? Quais são os horários que a gente pode trabalhar? E eu preciso dizer isso, porque isso arremata a nossa conversa sobre igreja local, a importância que o local tem. Para se reunir, para nós nos reunirmos, é muito importante um lugar definido, um lugar que você olha e fala, esse aqui é o meu lugar, esse é o meu espaço. Se temos a missão de dar visibilidade ao que Deus quer fazer, é importante pensar que o local onde nos reunimos precisa expressar isso. Se não tivéssemos um local, estaríamos espalhados, desmobilizados e desmotivados. E eu comecei a pensar em nossa história, história da nossa igreja. A nossa igreja vai comemorar 60 anos o ano que vem. 21 de abril de 2020, comemoramos 60 anos. E o local onde nos reunimos sempre foi uma referência para o nosso povo. Mas eu só me dei conta disso quando nós mudamos para cá, 7 anos atrás. Se você acompanhar comigo, o nosso primeiro local foi na Alameda Barros, no centro de São Paulo. Olha essa foto lá. Foi nessa casa aí. 21 de abril de 1960, a igreja foi organizada nesse sobrado. Era um sobradão grande. Eu não lembro dos cultos que tinham lá, mas eu lembro do lugar. Eu fui batizado lá atrás, lá no fundo desse casarão, tinha um batistério. Eu tinha 7 anos e eu fui batizado lá. Aí o tempo passou, nós mudamos para Osasco, e o nosso primeiro templo foi na Vila Iara. Era muito chegado, diferenciado. Foto 2. Olha lá o templo lá atrás. Vocês estão vendo que faz tempo, tinha uma abelina ali, né? Vocês nem sabem o que é isso, né? 2 pessoas daquela turminha ali de adolescentes já morreram. Os outros estão bem vivos ainda. Mas estávamos ali. E foi nesse local aí que eu ganhei um chamado para o ministério. Aí passou um tempinho, nós precisamos reformar, cabia umas 60 pessoas lá dentro.
Aí fomos para a foto 3. Houve uma reforma, e ali onde estava a Beline e aqueles meninos, foi construída essa parte na frente. Aumentamos um pouco a nossa capacidade de pessoas. Depois nós tivemos a nossa primeira construção, foto 4. Nós derrubamos tudo aquilo e construímos esse templo. Está lá até hoje. É muito elegante, mas ficou pequeno para nós, diante do crescimento que nós tivemos. A igreja cresceu e já não cabia mais aí. Nós tínhamos que fazer vários cultos no dia, era muito difícil de estacionar. E aí nós quebramos o paradigma do templo e fomos para uma concessionária de automóveis. Mudamos para uma concessionária lá na Corifeu de Azevedo Marques, a foto 5. Era bem grandão aí. Nosso auditório passou de 500 e poucos lugares para mais de 1000 lugares. E foi uma experiência muito boa. A próxima foto, a foto 6. Usamos uma plaquinha bem pequenininha ali, para dizer que nós estávamos lá. Ficamos lá 7 anos. E aí, nós viemos para cá, foto 6. Isso aí foi um pouquinho antes da gente começar o nosso primeiro culto. A gente não conseguiu fechar tudo. Essa parte que você está vendo coberta ali é justamente essa parte final aqui da tenda, que só deu para cobrir uma parte, porque não deu tempo. Nós fizemos o piso e todo esse trabalho uns 10 dias mais ou menos. Foi só festa. Lembram? Olha a foto 8. Olha lá. Foi só festa. Foi uma alegria só. Talvez o culto mais alegre que eu já participei na minha vida. Como o Daniel Reis falou nesses dias, tinha umas 2.000 pessoas aí nesse dia. E nós tivemos a igreja reunida mais uma vez. Não é? Aliás, a gente não perdeu, né, essa possibilidade de reunião. Mas, gente, o tempo foi passando e tudo começou a ficar bem difícil aí. Porque, pela primeira vez em muitos anos, nós ficamos completamente sem a estrutura física, sem a organização física que nos abrigava anteriormente. Aí não tinha ar-condicionado, que aí nós fechamos tudo, né? E ficou quente aqui dentro. Muitas vezes faltava energia elétrica. Quem estava aqui naquela época lembra? Algumas vezes eu preguei aqui no escuro, com os carros parados ali nas portas, iluminando com os faróis aqui. Não foi fácil, não é? As crianças ficavam aqui dentro, porque não tinha espaço para elas. E sem dinheiro para fazer os investimentos necessários, foi bem complicado. A qualidade começou a declinar, a equipe começou a desanimar, as pessoas começaram a reclamar. E foi o tempo mais difícil da nossa história. Pela graça de Deus, a nossa estrutura melhorou. Apesar da tenda, ainda estamos em tenda, né? Melhorou muito, mas estamos muito aquém da nossa real necessidade. Foto 9 é a foto atual. Foi tirada semana passada. Continua sendo uma tenda. Já está bem mais organizada, as coisas já estão bem mais esquematizadas. Gente, de verdade, eu achava que a gente só precisava das pessoas. Mas eu aprendi que a estrutura física e organizacional que dá forma à igreja é tão importante quanto o conceito da igreja. Vem comigo, a igreja primitiva começou com 120, passou por 3.000, foi para 5.000, e o crescimento gerou descontentamento e muita reclamação, e a igreja teve que se organizar, instituiu a liderança de vários pastores, não era um pastor só, eram vários pastores, diáconos, tinha gente para ensinar, gente para servir as mesas, gente para cuidar das viúvas. A igreja cresceu, 10.000 pessoas, eles se reuniam no templo, se reuniam de casa em casa, mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui. E eles montaram uma máquina de administração. Não pense que era outra coisa. Você não administra 10.000 pessoas com reuniões no templo e nas casas.
para cuidar de viúvas, de cuidar dos pobres, gente para ensinar, gente para fazer isso e aquilo, sem organização. Eles foram muito bem organizados. Eles montaram uma máquina bem organizada de trabalho. A gente sempre lê a igreja primitiva com muito romantismo, mas por trás desse romantismo tinha trabalho, tinha luta, tinha organização, tinha planejamento. Aqueles homens eram líderes de verdade, eles estavam comandando todas as coisas. E esse é o modelo. Nós temos que entender que as coisas estão começando a ficar difíceis para nós aqui também. E nós somos líderes, pastores. Líderes devem visualizar um futuro desejável e conduzir as pessoas ao que Deus quer fazer. Essa é a razão pela qual o bem de Deus, quando Ele nos deu o terreno, de graça, já está achando que estava tudo muito bom, tudo muito bem. Mas Deus quer um movimento da nossa parte. Essa é a razão do porquê estamos pedindo engajamento das pessoas naquilo que nós porque a gente quer um mínimo de conforto. E aí a terceira pergunta: o que fazer com o povo que Deus já nos deu? Quem é esse povo? Somos nós, eu e você. O que fazer com a gente aqui? O que fazer com a igreja local que está aqui? Essa é a pergunta de hoje. A resposta também é simples. Somos nós que vamos pregar o Evangelho e construir quantas instalações forem necessárias para cooperar com aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Ponto final. Está na nossa mão, não está na mão de mais ninguém. É a gente que vai fazer. Talvez você esteja aí sentado pensando: mas logo eu e logo hoje, eu não estou bem, estou desanimado. Aí o pastor quer fazer, quer falar de mexer, vamos correr para lá, correr para cá. Eu estou desencorajado, estou doente, eu estou emocionalmente abalado, sofrendo muito, eu estou magoado, ferido. Aí eu vim aqui para ouvir uma palavra de consolo, e aí não estou sendo consolado. Eu quero dizer: espera aí um pouco, porque eu tenho aprendido que quando eu levanto a cabeça para parar de olhar para o meu umbigo, levanto a cabeça para abençoar outros, eu sou curado no processo. Enquanto trabalhamos na missão de Deus, Deus opera a nossa cura, Deus consola a nossa vida, Deus cria a oportunidade de a gente tirar a mágoa do coração, a gente é encorajado, a gente é curado, a gente é animado. Quando nos juntamos para obedecer, abrimos a porta para Deus agir e curar a nossa alma e trazer alegria. Pessoas que se entregam à missão são curadas. Olha o que diz o texto de Salmo 126. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
aqueles que semeiam com lágrimas, que trabalham, que fazem a sua missão com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Nós ficamos tão atentos a nós mesmos, que perdemos a perspectiva do mundo ao nosso redor. Perdemos a perspectiva do que Deus quer fazer. Perdemos a perspectiva da nossa missão redentiva. Perdemos a perspectiva de quem é que nos garante. Não fique com medo, não tenha medo. Deus vai nos acompanhar, Deus vai estar conosco sempre. Ele garante isso para nós. A gente está cantando isso direto na canção do Novo Amanhã. Nós gravamos isso juntos. Aliás, vamos ouvir o nosso clipe. Podemos confiar, sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Faltará, o bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar e em Cristo tudo novo se
Podemos confiar, a sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivo para viver, hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará, porque o bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar e em Cristo tudo novo se fará. É isso. A minha palavra termina com um desafio para você, porque nós ficamos tão atentos a nós mesmos que perdemos a perspectiva do mundo ao nosso redor. A nossa missão não é construir a nossa própria vida, mas é construir a nossa vida nos juntando ao propósito que Deus quer de nós. Então eu quero desafiar você a se engajar na igreja. A igreja local é importante, é a evidência daquilo que Deus quer fazer, pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas. Então talvez você possa se engajar, você possa se tornar membro. Você não é membro da igreja, você está aqui e não é membro. Torne-se membro, comprometa-se. Talvez você já entregou a vida a Jesus e nunca foi batizado. Você precisa ser batizado, obedecer a Cristo. Vá lá, procure, converse com o pessoal no Espaço Conexão. Eu já entreguei minha vida a Jesus, não falta mais nada. Porque não falta mais nada. Engaje-se no novo amanhã, na campanha. Você está ouvindo isso aqui toda semana. Mas se engajar, Deus vai cuidar de você. Nós temos, o desafio é grande. Se você se engajar, eu não fico com medo, e nem você. E aí juntos nós vamos caminhar mais uma vez. Você viu a história da igreja, passo a passo a igreja foi. Entregue a sua vida a Jesus. Quem sabe você ainda não fez isso. O que é que Deus quer de você? Não sei exatamente o que é, mas você deve saber aonde é que você precisa fazer o engajamento. E o meu desejo é que Deus use você naquilo que Ele quer fazer na vida da nossa igreja. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta noite para entender aquilo que o Senhor quer de nós. E nós queremos, ó Deus, nos juntar ao que o Senhor quer fazer. Para isso, ó Deus, capacita-nos com coragem e ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.